Desde criança, eu sempre questionava tudo, sempre buscando respostas para as coisas da vida e do universo. E sempre que eu conversava sobre isso com as pessoas, me sentia um ET, porque as pessoas não pensavam da mesma forma que eu. Não passava isso pela cabeça delas e nem estavam interessadas em buscar por essas respostas. Em alguns momentos da minha vida, eu achava que eu estava errado, que o normal não era perder tempo com essas coisas. Em outros momentos da vida, eu achava que eles estavam errados, em como era um absurdo as pessoas não pensarem sobre a vida e o universo e não buscarem respostas para isso. Não sei se isso já aconteceu com você também, de você ficar pensando sobre a vida do universo. Se você talvez esteja assistindo esse vídeo aqui, talvez você já passou e esteja passando por isso, de pensar sobre a vida, sobre o universo, de uma forma filosófica, de uma forma, poxa, quem somos nós, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos? E em algum momento da vida, acho que todo ser humano, acreditando ou não em algo maior, talvez pense isso, talvez de alguma forma passe pela cabeça do ser humano que de alguma forma ele queira entender quem ele é, o porquê que está aqui, quais são as respostas para tudo isso. E como eu falei aqui, desde criança eu pensava sobre isso, né? Desde criança isso foi sempre uma coisa que eu me questionava, que eu pensava, poxa, por que que a vida existe, por que que o universo existe, o universo é gigantesco. Então eu sempre questionava, eu sempre pensava sobre as coisas, mas as pessoas ao meu redor não pensavam da mesma forma. As pessoas não se per... a gente vai crescendo, né? E vai achando que, poxa, então é a gente que, igual eu falei, igual que é perda de tempo, né? Então eu vou parar de fazer essas perguntas, de pensar sobre isso, porque é uma perca de tempo, porque ninguém acredita nisso, ou ninguém faz essas respostas, e a gente vai ver na vida tentando ignorar certas perguntas, certos questionamentos. E igual eu falei aqui, em outros momentos da vida, eu achava que eles estão errados, que as pessoas estão erradas, né? De como que as pessoas não pensavam sobre a vida, como que isso para mim era um absurdo às vezes. Às vezes eu pensava, poxa, eu que estou errado, é melhor parar de pensar ou filosofar sobre essas coisas. Mas outras vezes eu pensava, poxa, como que as pessoas não pensam sobre isso, como as pessoas não refletem sobre essas coisas da vida e do universo. São coisas tão diferentes, bem abstratas, coisas que, poxa, como que a gente não pensa sobre isso, como a gente não fala sobre isso de uma forma mais no dia a dia, até na escola talvez, mas não estou falando da espiritualidade como religião. Não tô falando, tem até um vídeo meu aqui, vários vídeos meus aqui no meu canal sobre espiritualidade sem religião, que é uma espiritualidade que não leva em conta, leva em conta sim as religiões, as tradições antigas, né? Mas é algo mais abstrato, algo mais filosófico, algo sobre a vida, sobre o universo, sobre a consciência. E como que isso não é falado de forma normal, vamos supor assim, né? Muitas pessoas não falam sobre a vida após a morte, ou sobre coisas espirituais, de uma forma sem ser de religião, sem ser algo dogmático, sem ser algo escrito, sabe? E então é uma coisa que eu sempre pensei sobre isso, sempre questionava sobre isso, eu sempre estudei muito isso. Então eu sempre fui muito atrás desses conhecimentos de livros sobre espiritualidade, sobre sentido da vida. E é um dos meus motivos nesse canal também falar sobre sentido da vida, sobre o porquê que a gente está aqui, de onde viemos, para onde vamos. Porque de toda essa jornada que eu tive, estudando, lendo bastante livros de várias religiões, de várias filosofias, de várias coisas sobre a mente humana, sobre o ser humano, aprendi muitas coisas e quero passar essas coisas também aqui no canal, porque são coisas que fazem a gente refletir, fazem a gente sair um pouco fora das coisas tradicionais que a gente pensa do dia a dia. Só depois de um tempo estudando muito sobre espiritualidade, e principalmente sobre astrologia, eu descobri o porquê as pessoas são assim. São assim que eu digo assim, né? Porque o meu objetivo aqui no vídeo é falar por que tem pessoas que buscam a espiritualidade, que tem esse anseio, parece que é algo natural, que tem essa fome de conhecimento, e porque tem pessoas que não. Tem pessoas que passam pela vida inteira e às vezes nem se questionam, nem pensam um pouco mais além. Né? E isso também foi sempre um questionamento meu. Por que eu sou tão assim, com fome de conhecimento, com fome de saber sobre as coisas do universo? E porque tem pessoas que não estão nem aí, pessoas ao meu redor, que né, não estão da família, amigos, enfim, no trabalho. Porque tem pessoas que não estão nem aí, vivem a vida normal e nem que se questionam sobre isso. Ou quando começa a conversar sobre isso, não gostam muito, por exemplo. Às vezes as pessoas não gostam muito de filosofar, não gostam muito de pensar sobre a vida. Eu entendo, porque se a gente começar a pensar demais, a gente começa, sei lá, a ficar louco e às vezes as coisas não fazem sentido. Mas é uma curiosidade minha do porquê que as pessoas
Porque tem pessoas que não pensavam sobre isso, não se questionavam sobre isso, né? Não queriam buscar essas respostas. E depois só de estudar muito sobre isso, né, e sobre astrologia principalmente, eu descobri porque as pessoas são assim. Cada ser humano tem uma configuração astrológica diferente. E isso, e não só isso, determina a personalidade da pessoa. Então vão ter pessoas com configurações que são mais propensas a refletirem sobre a vida e outras pessoas que não. Isso é natural. Vão ter pessoas que vão passar pela vida inteira e nem vão buscar a espiritualidade, né, e o objetivo da vida delas são outras coisas. Então, depois de estudar espiritualidade e muitas coisas filosóficas e principalmente astrologia, tem até um vídeo meu sobre astrologia aqui no meu canal, depois você vai na aba ao vivo aqui do meu YouTube e vê lá, tem uma live só sobre astrologia, e depois tem outras lives que também eu falo sobre astrologias dentro das lives, o que é interessante. Então, depois de estudar astrologia, eu percebi que cada ser humano tem uma configuração diferente, né? Cada ser humano nasce com uma personalidade. Isso sem você precisar estudar nada, você percebe que cada ser humano é diferente e único, né? Cada ser humano tem uma personalidade, um certo humor, um certo nervosismo, uma certa ansiedade. E estudando astrologia, eu percebi que tem seres humanos que já nascem com uma configuração astrológica, quer dizer, já nascem com uma personalidade, já nascem com uma tendência natural de gostar de certas coisas espirituais e de buscar conhecimentos, de buscar respostas. E tem pessoas que não, tem pessoas que nascem com configurações astrológicas diferentes, que o objetivo da vida da pessoa não é necessariamente só buscar coisas espirituais, é fazer outras coisas. Talvez mais focado na matéria, mais focado em criar coisas físicas, mais focado na parte da política ou da física, da matéria, de construir ou de invenções. E tem outras pessoas que são mais focadas em coisas abstratas, né? Mais filósofos, por exemplo, escritores, poetas, artistas, que o trabalho deles é muito mais mental e artístico, emocional, do que necessariamente algo físico. Então você começa a perceber, se você precisar estudar espiritualidade e astrologia, você começa a perceber que tem pessoas diferentes, né? Que tem mais tendências a certas coisas. Mas estudando astrologia, você consegue perceber que certas configurações astrológicas, certos planetas, signos, enfim, no mapa astral da pessoa ali, faz a pessoa ter uma tendência natural para aquilo.